Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Nessa videoaula nós vamos estar começando a aprender como que a gente pode trabalhar com mídias dentro das nossas páginas web. Então inicialmente nós vamos falar de imagens, depois a gente vai falar sobre áudio e vídeo também. Tá? Então como que eu posso inserir uma imagem dentro da minha página HTML? Tá? Então o que eu vou fazer é colocar um link para alguma imagem. Tá? A imagem não fica aqui dentro do documento HTML, fica um link falando onde está a imagem. É isso que a gente vai estar fazendo aqui. Aqui eu já tenho o esqueleto básico de uma página HTML, tem o doctype, HTML, read, método F8, o título, trabalhando com mídias, read, o body, né? E um H1, que vai ser o título aqui da minha página. Para inserir uma imagem na minha página, eu vou usar a tag img. A tag img é imagem. E aí eu tenho dois atributos obrigatórios que eu devo utilizar na minha imagem. É o atributo src de source, fonte. E aqui eu vou especificar qual é o nome da minha imagem. Tá? Esta página aqui, esse arquivo HTML, eu salvei ele, né? Exemplo imagem, lá dentro aqui da aula 2. Então tem aqui exemplo imagem.html e aqui do lado eu tenho essa imagem, né? Que eu chamei aqui de imagem.png. Tá? É uma imagem simples e eu vou inserir ela dentro do meu documento. Então a fonte vai ser imagem.png. Outro atributo obrigatório que eu tenho é o alt, que é um texto alternativo que eu vou colocar. Para que vai servir esse texto alternativo? Principalmente para quem não enxerga, para quem utiliza algum leitor de tela, mas também para quando eu passar o mouse em cima, eu saber qual que é o texto alternativo. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho imagem de fundo azul, um círculo e um quadrado. Então aqui no alt eu vou descrever essa imagem. Imagem com fundo azul, um círculo verde e um quadrado amarelo. Então eu vou explicar o que é essa imagem. Vou colocar aqui um texto alternativo. Tá? É muito importante, tá, pessoal, colocar esse alt para garantir a acessibilidade da nossa página. Tem pessoas que não enxergam, que têm baixa visão, e esse texto alternativo vai garantir que ela consiga saber o que tem um conteúdo que está ali. Existe também navegadores que são navegadores em modo texto. E para esses navegadores em modo texto, ele vai colocar esse texto alternativo e não a imagem. Tá? Vou atualizar a página aqui, pressionar F5 e aqui eu consigo visualizar a minha imagem. Ok? Sim, né? A imagem ficou meio grande, eu consigo diminuir essa imagem. Sim, consigo diminuir. Então, vamos voltar lá. Dois atributos que eu posso utilizar aqui. Largura. Então, por exemplo, a largura de 400 pixels. Salvei, F5, né? A largura ficou 400 pixels. Posso também definir a altura, height. Então, por exemplo, a altura de 100 pixels. Tá? Então, a altura é 100, a largura é 400. Se eu falar só a largura ou só a altura, ele vai manter a proporção. Por exemplo, se eu tirar aqui a largura, F5, ó, mantém a proporção. A altura aqui está 100 e aqui ele mantém, na largura ele mantém a proporção. Ok? Mesma coisa acontece se eu colocar só a largura e não falar a altura, vai manter as proporções. Beleza? Isto é o uso da nossa imagem. Muito simples, muito tranquilo de colocar uma imagem aí no nosso documento. Um áudio. Como é que eu posso colocar um áudio? Usando a tag áudio. Tá? E observe que a tag de imagem é uma tag vazia. Então eu abro a tag e não preciso fechar. Posso fechar? Posso fechar. Coloco aqui MG, mas não precisa. Se quiser usar a sintaxe do XHTML para fechar, é assim, né? Abriu aqui no IMG, fecha lá na barra invertida. Como a gente está utilizando HTML5, tanto faz a sintaxe do HTML4, que é assim, assim, ou a sintaxe do XHTML1, que era assim, tá? Então vou deixar assim que é mais simples. Já a tag áudio, ela tem tag de abertura e tag de fechamento. Eu abro o áudio e fecho o áudio. Tá? Assim como na imagem, tem um atributo source. Tá? E aqui eu vou falar qual que é o nome do meu áudio. Então o nome do meu áudio está aqui, eu vou utilizar esse Sleep Hour MP3. Tá? Como tem espaço, né, uma palavra aqui eu tenho espaço, então eu coloco entre aspas. Tá?
Aqui eu posso também colocar entre aspas, ó, mas não é obrigatório porque eu não tenho espaço no nome do arquivo. Já aqui é obrigatório porque eu tenho espaço no nome do arquivo. Pronto, é só isso. E eu insiro um áudio no meu documento. Porém, a gente vai ver que não vai aparecer nada, tá? Vamos lá visualizar. Coloquei F5 aqui, atualizei a página. Sim, cadê meu áudio? É porque, se eu inserir a tag áudio, eu tenho um áudio lá na minha página. Só que ele não exibe porque eu não falei para exibir os controles. Então vamos mandar exibir os controles. Manda exibir os controles. Aí a partir desse momento, F5, eu tenho aqui o controle onde eu posso escutar o áudio. Tá? Posso abaixar o volume, aumentar, avançar, né, a faixa aqui da música. Tá? Então tem esses controles. O que mais que eu posso fazer com o áudio? Eu posso colocar ele, por exemplo, para dar um play automático, tá? Posso fazer isso também. Então eu vou colocar um atributo, tá? Um atributo aqui para ele poder dar o play automático, que vai ser o atributo autoplay. Com o atributo autoplay, ele já vai dar o play assim que eu pressionar carregar a página. Porém, é um atributo que eu não aconselho vocês a utilizarem, tá? Vamos visualizar aqui, F5. Pressionei F5, o play já está dado, a página carregou, automaticamente dá o play. Porém, eu não aconselho vocês a utilizar isso. Por quê? Porque fica muito invasivo. De repente, seu usuário abre várias páginas web, por exemplo, e de repente, do nada, começa a tocar uma música. Até que ele descobre onde está essa música para ele poder pausar. Então, é algo desagradável. Quem vai utilizar a página nem sempre quer isso. Então, eu não aconselho a utilizar este autoplay, a não ser em caso bem específico. Um caso tipo, o usuário clicou nesse link, ele quer escutar uma música, então aí você pode fazer isso. Mas na grande maioria dos casos, não utilize o autoplay. Tá? Outros atributos que nós vamos ter aqui pro nosso áudio é, por exemplo, o atributo loop. O que o loop vai fazer? Vai tocar o áudio repetidamente, né? Estou tentando colocar aqui perto do final. Aqui. Ele vai chegar no final, como está em um loop, volta para o início. Tá? Isso aí que a tag loop vai fazer. Chegou no fim, volta para o início. Outro atributo que eu posso utilizar aqui é o preload. O que esse atributo preload vai fazer? Ele tem três formas. Tá? O preload, se eu não falar nada no preload, se eu deixar sem o preload, é alto. Então eu posso especificar aqui alto. Se é alto ou automático, quem decide é o navegador. Tá? Então, por exemplo, se é um navegador num desktop, que a gente está utilizando aqui, e aí esse preload não funciona com autoplay. Tá? Então tiro o autoplay, não vou dar play automático. Aí o que o preload vai fazer? Carreguei a página, pressionei F5. Aí, automático, ele vai decidir, ó, eu carrego o áudio aqui ou eu não carrego o áudio. E isso o navegador vai decidir automaticamente. Por exemplo, se é um celular, ele pode decidir por não carregar o áudio automaticamente, por causa da largura de banda, consome dados da 3G, etc, ou 4G. Então ele pode, não, o usuário não vai querer gastar o dado, então não vou carregar nada. Se é, por exemplo, um desktop, um navegador web, ele pode decidir, não, já vou carregar os dados para poder agilizar, visto que geralmente a gente utiliza uma internet com cabo ou mesmo Wi-Fi, não tem problema, então carrega. Então, depende do navegador, ele vai ficar livre para escolher o que vai fazer, se carrega os dados previamente ou se não carrega os dados previamente até o usuário clicar no play. Tá? Então, quem decide é o navegador. Eu posso colocar aqui também metadata. O que esse metadata vai fazer? Ele vai carregar para o usuário as características daquele áudio. Tá? Então ele vai carregar, por exemplo, qual que é o tamanho desse áudio, as listas de faixa, as informações, os pré-dados, né, do áudio, o tamanho do áudio, o tipo de áudio e etc. Né? Então, se eu deixar metadado, ele já carrega isso automaticamente assim que a página for carregada, mas não carrega o vídeo, não carrega o áudio, só carrega os metadados do áudio. Ou outra opção que eu posso colocar é none. None eu falo, não carrega nada.
Enquanto o usuário não pressionar o play, você não vai carregar nada. Então a página abre, mostra o controle, mas não carrega nenhum dado, né, para não sobrecarregar a rede do usuário. O usuário clicou no play, aí sim vai carregar os dados. Ok? Estes mesmos atributos aqui funcionam também lá para a tag vídeo, que a gente já vai ver daqui a pouco. Tá? Sim, o que mais que a gente pode fazer? Navegadores antigos não suportam o uso dessa tag áudio. Essa tag surge com HTML5. Navegadores que não suportam HTML5, navegadores mais antigos, não vai funcionar esse áudio. Então isso aqui não aparece nadinha para o usuário ver. O que a pessoa pode fazer? Pode colocar aqui, por exemplo, um parágrafo dizendo, ó, erro. Seu navegador não suporta o áudio. Tá? É uma possibilidade, tá? Simplesmente mostrar um erro para o usuário, isso em navegadores antigos. Tá? Em navegadores modernos, né, mais recentes, não vai acontecer nada, não mostra aquele parágrafo. Atualizei a página, não mostra aquele parágrafo. Por quê? Porque eu tenho suporte aqui ao áudio. Tá? Se eu não tivesse suporte ao áudio, este parágrafo seria mostrado. Tá? Mas algo melhor do que simplesmente mostrar uma mensagem de erro é disponibilizar o áudio para o usuário poder baixar. Então, por exemplo, coloquei um erro, baixe o áudio aqui, tag A, href, eu vou colocar um link, o link para onde? Para esta fonte aqui, baixe o áudio, href, aqui. Fecha a tag A, fecha a tag P. Tá? Então, isto aqui é uma alternativa para navegadores antigos, que não suportam a tag áudio. Né? Então, o navegador antigo vai ver esses dois parágrafos, vai ter um linkzinho. Né? Em um navegador antigo, é como se isso aqui não existisse. Então, o que o usuário iria ver? Iria visualizar isso aqui. Né? Baixa o áudio aqui, vai clicar, aparece a opção aqui. Ou aparece a opção, no caso do navegador que suporta, ele mostra lá, mas num navegador antigo apareceria a opção para poder baixar o áudio. Tá? Ctrl Z, vou colocar aqui de volta. Sim, outras coisas que podem acontecer. Pode acontecer de você estar utilizando um navegador e o seu navegador não suportar áudio MP3. Tá? Aqui eu tenho aqui nesse site aqui da DevMedia, falando aqui do vídeo, áudios, né? Alguns formatos, GG, MP3, WAV e alguns navegadores. Então, por exemplo, o Internet Explorer 8 ele não suporta nenhum desses tipos de áudio. O Firefox não suporta, por exemplo, o Firefox 3.5 não suporta o MP3. O Opera não suporta também MP3, o Google Chrome não dá suporte a WAV, né? E já o Safari 3.0 não dá suporte a OGG. Tá? Isso aqui para os áudios. Então, alguns navegadores dão suporte a alguns tipos de áudio, outros navegadores dão suporte a outros tipos de áudio. E agora, como é que você faz? Né? Então, se eu escrever isso aqui, eu tomo um áudio aqui MP3, então, quer dizer que os navegadores aqui, Internet Explorer 8, Firefox 3.5 e anteriores, tá? Mais antigo, e Opera, não vão executar isso aqui. Aí o Chrome 3.0, o Safari vão executar. Né? É isso que está dizendo aqui. Então, o que você pode fazer para garantir que qualquer navegador, qualquer dispositivo funcione? Você pode colocar alternativas, né, para o usuário, alternativas para o usuário, tá? Então, eu não tiro a tag src daqui, tiro o atributo src lá da tag áudio, e aqui eu vou colocar a tag source. E aí, nessa tag source, eu vou especificar qual é o arquivo. E eu posso fazer isso aqui para os vários tipos de arquivo que eu tenho. Por exemplo, aqui eu tenho um arquivo de áudio em MP3 em OGG. Então, eu posso utilizar isso aqui, .mp3,
Posso pegar isso aqui, copiar, colar e tem também o OGG. Se eu tivesse aqui, por exemplo, WAV ou outros formatos, eu colocaria aqui. Aí o que vai acontecer? O navegador vê que tem a tag áudio, aí ele vê, ó, eu suporto MP3, se ele suportar, carrega o MP3. Se não suportar, ele vem para cá. Ó. Aí verifica, ó, eu suporto o AGZ, se suportar, ótimo, toca o AGG. Se não suportar, aí não vai fazer nada, não vai tocar o áudio. Tá? Mas é importante que você coloque mais de uma alternativa para os navegadores. Tá? Então, pelo menos um MP3, um OGG e também um WAV. Tá? Para vídeo, que a gente já vai ver daqui a pouco, a gente vai ter também o mesmo tipo de problema. Alguns, por exemplo, alguns navegadores suportam MP4, outros suportam WebM e outros suportam OGG. Por exemplo, o Internet Explorer 9 suporta só MP4, Firefox 4 não suporta o MP4, mas suporta o WebM e suporta o OGG e assim por diante. Tá? Então é bom que você faça testes também e é bom também que você teste isso em celulares, tá? Visto que hoje em dia a maioria dos acessos à web é via celular. Tá? Então é importante testar isso também. Vamos lá ver como é que vai funcionar o vídeo. Então vou colocar aqui a tag vídeo, abri, fechei. Posso simplesmente colocar o SRC aqui e especificar um vídeo. Por exemplo, aqui eu tenho um vídeo no formato WMV. Então vamos ver isso aqui. Vou pegar aqui, copiei, vou colar. Então tem esse vídeo aqui. Vamos ver se vai funcionar isso? Então vou pegar aqui meu navegador, vou voltar para cá, F5, ó, não apareceu nada, mas acho que alguma coisa de errado eu coloquei aqui, né? Vamos lá verificar. Vídeo, não tá certinho, né? Então, não apareceu, tá? Coloquei a tag vídeo, coloquei o source, não apareceu nada. Vamos tentar outra extensão, vamos tentar essa aqui, ó, MOV. Salvei, vamos verificar como é que vai ficar, F5, e o vídeo é carregado aqui embaixo, tá? Aí você observa, vou diminuir um pouco o tamanho dele, que acho que ficou muito grande, vou falar que a largura dele vai ser 400 pixels, F5, pronto, ficou um tamanho menor aqui. Só que aí eu só tenho essa tela preta aqui, não tem mais nada aí, como é que eu vou dar o play no vídeo? Então eu posso clicar com o botão direito e tem aqui reproduzir, tá? Botão direito, pausar. Só que é inconveniente estar toda hora clicando com o botão direito, então eu vou mandar mostrar os controles, Controls. Salvei, vamos voltar aqui, F5. Pronto, agora ele me mostra o controle. Tem a opção de play, opção de volume, opção de avançar o vídeo ou retroceder, os controles básicos, tá? Da mesma forma como acontece com o áudio, eu posso tirar o source daqui e colocar, né, tirar o atributo source e colocar aqui a tag source. Tirar o atributo SRC, que é a abreviação do source, e colocar aqui a tag source. E aqui eu vou especificar o nome do arquivo, tá? Então vou colocar aqui, por exemplo, este arquivo aqui. Ó, nos testes aqui que eu fiz, essa extensão MOV funcionou tanto no Internet Explorer, quanto no Firefox, quanto no Google Chrome, tá? Mas é importante que você teste, tá? Em outros navegadores, em celulares que eu não testei, e verifique, tá? Se vai funcionar aí no seu navegador. Quer dizer, não só no seu, né? Nos que os seus clientes vão estar utilizando, tá? Então aqui eu tenho um vídeo, ele vai ter 400 de largura, a altura vai ser ajustada automaticamente, porque eu não falei a altura, mostra os controles. Tenta carregar o vídeo no formato MOV. Se não conseguiu, tenta carregar o vídeo no formato MWV. Se não conseguiu, aí não tem como, não vai mostrar nada, tá? Então, vou atualizar a página aqui, F5, está aqui o meu vídeo. Os atributos que servem no vídeo, os mesmos atributos que a gente tem lá para o áudio, controls, loop, preload, esses mesmos atributos a gente tem para o vídeo. Além desses atributos, eu tenho para o vídeo largura e tenho também altura, tá? Por exemplo, no vídeo, diferente da imagem, que a gente tinha visto a imagem, que se eu coloco uma largura e de repente uma altura diferente,
pode achatar ou esticar. No vídeo não, tá? Ele não vai achatar nem esticar, mas vai mostrar as barrinhas laterais pretas, tá? Ó, quer dizer, fica essa área aqui em branco, tá? Mas ele fica essa área aqui em branco ou preto, dependendo do navegador, mas não distorce o vídeo. Vou deixar aqui só a largura. E outro atributo que a gente tem para o vídeo, que a gente não tem lá no áudio, é o atributo de pôster. Tá? O que vai ser esse atributo de pôster? Ó, sem o atributo de pôster, vou tirar ele aqui, salvar, F5. Aqui está tudo preto, né? Tá tudo preto. Se eu quiser mostrar uma imagem inicial aqui, quando for começar o vídeo, eu posso especificar o pôster. Então, por exemplo, eu vou colocar o meu pôster como uma imagem.png. Esse vai ser o meu pôster. F5. Então, aquela imagem PNG, é o meu pôster. Ela vai ficar aqui. Quando eu der play, aí sai a imagem e começa o vídeo. Ok? Vou botar aqui. Ó, pessoal, coisas importantes para a gente saber ao utilizar áudio e vídeo. Eles não são acessíveis. Quando eu digo que não são acessíveis, pessoas com deficiência de audição ou deficiência visual ou mesmo deficiência motora vão ter dificuldade em utilizar estes itens, tá? Áudio e vídeo. Tá? É diferente da imagem. A imagem, se a pessoa enxerga, ótimo, ele visualiza a imagem. Se a pessoa não enxerga, tem alguma deficiência visual, ele consegue, o leitor de tela que ele utiliza, consegue ler o Alt aqui, o texto alternativo. Se ele está utilizando um navegador só texto, ele tem também o texto alternativo. Agora, no áudio, o vídeo, não. Se a pessoa, por exemplo, é uma pessoa que não tem audição, uma pessoa surda, ela não consegue escutar o áudio. Tá? Então, cabe a nós, enquanto desenvolvedores web, colocar uma descrição deste áudio. A mesma coisa para o vídeo. Né? Se está rodando um vídeo, colocar uma tradução, uma legenda no vídeo, colocar uma descrição do vídeo. Tá? Então, isso cabe a nós, enquanto desenvolvedores web, cuidar para que todas as pessoas, independente da deficiência que ela tenha, que ela consiga consumir o conteúdo das nossas páginas web. Tá? Seja com legenda, seja com descrição, tá? Mas é importante estar fazendo isso aí. Ok, pessoal? Então, por enquanto é isso. Tá? Um abraço, até a próxima.